E aí, pessoal? Bem, estou preparado para a live com o maior vencedor da história do Brasil. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite aí a todos. Boa noite, boa noite. Entrei de volta. Boa noite. Boa noite. E pronto, agora sim. Obrigado aí, chefe, pelo seu tempo. A gente sabe os milhões de pedidos que você recebe para, enfim, comentar, palestra, tem os conselhos das empresas que você participa, tem que cuidar da família, tem que cuidar do Bruninho, tem que cuidar da sua filha, e tem que treinar, né? E tem que trabalhar depois. Então, já fico muito grato e muito feliz que você sempre atende esses nossos pedidos. Eu sei o quanto é difícil, enfim, separar, e a gente sabe que você faz isso de coração. Então, obrigado aí pela sua participação e seu tempo aí com a gente. Eu agradeço, Léo. Um prazer estar com você, com a turma toda aí. Sempre bom te ouvir, sempre bom ver seus vídeos, seus comentários. Às vezes no Pânico agora também, de vez em quando, que agora você está lá. Mas, olha, que prazer enorme estar com o grupo todo aí, poder passar esse tempo aí com vocês, enfim, conversando sobre os assuntos que você for abordar aí. Obrigado. Para a gente não te segurar além do seu tempo, que você tem muito trabalho ainda, até que horas pode ficar com a gente? A hora que você precisar sair. Eu acho que até um pouco antes de 9 horas eu consigo ficar, que depois ainda vou sair para uma reunião, mas dá para eu chegar lá umas 9h30. Tá ótimo. Então vamos tentar ser bem eficiente. Bom, como você sabe, né, eu tenho um Clube do Livro, que a ideia não é falar só sobre economia, é falar sobre, acho que, livros que a escola e a faculdade não nos ensinam, que eu acho que é o que... As pessoas são contratadas pelos seus hard skills, né, se ela é engenheiro, se ela é médico, mas elas são promovidas e elas vencem na vida pelos soft skills dela, né? Então, como é que ela negocia, a hora que ela fala, se ela tem liderança, se ela não tem liderança. E o livro desse agora é o último livro do Clube do Livro. A live anterior à outra, se eu não me engano, foi com a Amir Klink, então também uma baita live, um baita cara. E a live de hoje é sobre o livro O Coach de $1 Trilhão, que talvez você não lembre, mas que foi você que indicou num evento que teve com o Baza e com o Vabo. A época que vocês faziam ainda com o G4, eu acho. Isso. E foi no hotel lá em São Paulo e você falou o coach de $1 Trilhão, e aí, obviamente, eu anotei. E é um baita livro, todo mundo gostou bastante. Então, é sobre esse livro aí, sobre liderança. Então, eu vi uma frase hoje do Haaland no Twitter dele, né? Que ele fala que todo dia você tem duas escolhas. Você continua dormindo com seus sonhos ou você acorda e vai atrás deles, né? Boa. É simples, mas eu ouvi isso do Haaland, de caras assim, né? E a gente está aqui simplesmente com o maior vencedor aí da seleção brasileira masculina, 2 ouros olímpicos, 8 ligas mundiais, 3 campeonatos mundiais, fora um monte de medalha de prata também, bronze nas Olimpíadas, nos jogos, na Liga Mundial, no Campeonato Mundial. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, assim, né? Porque eu li o seu livro em 2004, já tinha lançado, né? 2006. Foi quando eu estava na Academia da Força Aérea, transformando suor em ouro. Perfeito. E você fala muito sobre isso, né? Sobre, transformar suor em ouro. E eu tinha uma mentalidade muito de que, se o cara é talentoso, ok, mas no próprio livro lá você fala sobre como... isso, é difícil vencer, mas é mais difícil ainda continuar vencendo. E assim que vocês venciam, o pessoal achava que ia descansar e tal, e você ia lá e botava todo mundo para treinar lá no estacionamento do aeroporto, para mostrar justamente isso. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, sobre essa mentalidade de que... Bom, Léo, bacana. Primeiro, assim, essa proposta de a gente debater temas de livros, né, que muitas vezes são coisas que o conteúdo, muitas vezes, meio amarrado e meio teórico, que tem o seu valor, né, nas universidades, fogem, não nos contemplam com coisas que
só no mundo real, no dia a dia, que a gente vai poder viver. Então, quando eu cito o coach $1 milhão, primeiro você citou um dado importante. As pessoas são contratadas muitas vezes pelos hard skills e demitidas pela falta dos soft skills, que eu chamo de people skills. E de soft, muitas vezes, não tem muita coisa, né? São as características pessoais. Eu costumo dizer que um dos principais atributos pelos quais eu escolhia jogadores era por um atributo que parece muito simples, muito frugal, que é a vontade. Eu posso ensinar você a usar uma ferramenta, você ensinar uma fórmula qualquer, né? Seria ela matemática, nos seus estudos, seja o que é econômica e tal, mas se você não tiver vontade, nada disso vai adiantar. Então, se você consegue, né, realmente avaliar até que ponto existe a vontade ou não, né, da pessoa, eu acho que isso é um pré-requisito fundamental. E quando a gente fala assim desses que eu chamo de people skills, para que a gente possa, né, avaliar e trabalhar isso, o coach de $1 trilhão, ele fala muito sobre essas questões da liderança, mas fundamentalmente sobre pessoas, sobre gente. Há uma série de dilemas também. Você foi fazer o seu pós lá em Yale, mas em Harvard tem um dilema muito interessante, que chama-se Rob Passon Case, que é um case que eles estudam sobre Rob Passon, que é um cara do mercado financeiro, e é o dilema desempenho e cultura. Alinhamento de valores versus desempenho da pessoa. A pessoa pode ter um desempenho, hard skill, não entrega muito, mas o comportamento dele não é muito alinhado com aquilo que nós acreditamos que seja o comportamento que nós queremos na nossa instituição, de que natureza for, uma empresa, um time, um país. E aí, ele acaba caindo um pouco naquela máxima, né? Rouba, mas faz. Olha, entregou, mas o comportamento não é muito adequado. Então, essa é a questão que me preocupa. Então, nesse dilema, se estuda isso. Você tem duas pessoas, né, e você só pode manter um no seu time. Um que entrega muito, mas o comportamento não é muito alinhado, e o outro que é um comportamento totalmente alinhado, que não entrega tanto. Mas entrega, mas não tanto. Quem é que você mantém, quem é que você desliga? No curto prazo, sem falar em resultado, é claro que aquele que entrega muito tem a prioridade. Mas no longo prazo, né, de prazo, a questão da cultura, dos valores serem transgredidos, aquilo, ele corrói a essência de uma instituição, de que natureza for. De um país, de um estado, de uma cidade, de um time, de uma empresa. Então, a cultura e os líderes têm a ver com isso. Os líderes são guardiões de valores. Se nós permitirmos transgressões, lembre-se que a cultura de um lugar tem muito a ver com aquilo que a gente tolera. Ao tolerar um comportamento, aquilo só vai para a nossa cultura. Então, até a da segurança pública, uma coisa muito... Né? Outro dia, nós estávamos chegando num jogo e o meu supervisor foi lá no Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi assaltado junto com uma estrangeira do meu time, uma menina sérvia, com ele no carro, bateram no vidro dela, uma arma, não levaram o celular, levaram a aliança. Agora é uma nova, deve ser um novo modo de fazer, porque até então eram celulares, que eram foto. Que eles usam isso para poder derreter e vender. Mas isso foi agora, essa semana. Primeiro, o susto da menina sérvia de 20 anos de idade chega aqui, para ela não é normal. Qual é a nossa reação? Nossa reação, assim, poxa, graças a Deus nada aconteceu com você. Ou seja, nós já normalizamos o fato disso acontecer, então tudo bem. Ele já está fazendo parte da nossa cultura, já é aceito. Porque a cultura de um país, a cultura de um local, de um time, tem a ver com o que a gente tolera. Ao tolerar esse tipo de comportamento, imaginar que isso é legal, porque não aconteceu nenhuma violência maior, como se isso não fosse uma violência, aquilo está na base da nossa cultura. Então, eu acho, e o coach de $1 trilhão, ele fala muito sobre isso, pessoas, sobre valores, né? Algumas histórias do coach, para mim, se perguntasse, Bernardo, com quem você gostaria de tomar um café da manhã que você não teve oportunidade? Bill Campbell. Ele, de vários, você escolheria ele? Escolheria ele. Eu vou dizer para mim, primeiro porque tem uma origem semelhante à minha. Ele era do esporte, futebol americano, estou em Colômbia, economia, estudei economia na PUC do Rio, e ele depois migrou para o lado empresarial. Eu continuei no esporte. Ele não teve tanto êxito, embora o hobby dele fosse treinar um pequeno time de jovens de futebol americano. Mas eu queria entender exatamente, né, todas essas ligações, essas tantas coisas comuns, as metáforas do esporte, do mundo corporativo, da competição, mas fundamentalmente de pessoas. Que ele era a essência de um coach de pessoas, de um mentor. Tanto o livro é escrito por pessoas que foram mentoradas dele, não por ele. Ele não escreve. O Eric Schmidt, né, tem passagem de todos, né, o que escreveu, como chamava, investidor do Vale do Silício, que escreveu The Hard Things About Hard Things. Howard. Howard. Não, enfim, essas pessoas incríveis, super investidores, super empresários, super, né, escrevem sobre ele, meio quase como gratidão às lições que ele trouxe. Ben Horowitz. Obrigado, Diego. Ben Horowitz, exatamente isso, é o Ben Horowitz. The Hard Things About Hard Things, ou seja, é um dos livros dele.
Então, assim, pessoas como essa são... Até um trecho muito interessante que ele fala, né? Depois de tantas idas e vindas de uma empresa do Bernard Horowitz, ele consegue vender essa empresa por um valor que ele imaginava que não fosse capaz, porque a empresa andou capotando várias vezes. E ele, então, liga para o coach, né, e fala, coach, eu estou indo para Nova York assinar o contrato, etc, etc. Ele fala, seu sócio vai para Nova York, você vai ficar. Você tem 400 pessoas que trabalham com você que não sabem qual é o destino delas. Se elas serão mantidas na empresa, serão demitidas, o que vai acontecer com elas. Sua responsabilidade é com elas. E vai o sócio do Bernard Horowitz para Nova York assinar o contrato e comemorar, etc. e tal, e ele fica, né, para poder ter a responsabilidade e lidar com aquelas pessoas que estavam naquele momento sem saber exatamente qual seria o destino delas. Então, esse era um pouco de Bill Campbell. Para mim, era realmente um líder, né, e um mentor de pessoas. Acho que ele tem um valor incrível. Devíamos ter mais coisas sobre ele. Eu acho que nós temos muito a aprender com esse tipo de experiência. E você falou aí dessa questão de manter a pessoa com a cultura certa, às vezes a outra pessoa pode estar até entregando mais, mas não tem a cultura certa. Só para lembrar, não sei se todo mundo lembra, mas eu sempre uso esse exemplo, literalmente, que é o caso do Ricardinho, né? Que o Ricardinho era um baita levantador, era o melhor do mundo, mas por algum motivo ele não se encaixava, não estava se encaixando ali no momento com os mesmos valores do resto da equipe, e daí você decidiu cortar ele, e aí as pessoas falaram, pô, o Bernardinho tá maluco, né? Como é que ele tira o melhor jogador aí? E aí entrou o Bruninho, né? Que na época não tinha... Para piorar a situação. Entrou o filho do técnico, né? E bom, hoje em dia a gente já sabe, né, que você pensa 100% na equipe, que você jamais faria isso de botar o seu filho só porque é o seu filho. Tanto é que o Bruninho se tornou o melhor levantador de mundial aí. Mas você fez exatamente isso, né? Você fez o seguinte, naquele momento, nós investimos no Ricardinho lá atrás, quando as pessoas não acreditavam nele, que o cara era o Maurício era um grande levantador à época. Mas acreditamos numa pessoa que tinha realmente uma capacidade de mudar um pouco a forma de nós jogarmos, foi incrível. Só que no momento ele acabou se perdendo e começou a transgredir naquilo que era a nossa essência. Eu costumo dizer o seguinte, você negocia muitas coisas com seus colaboradores, com seus filhos, com seus partners, né, com seus pares. Você negocia jornada de trabalho, você negocia remuneração, você negocia, enfim, a cor da camisa, o tipo de treino, mas você não negocia valores. Não negocio, né, integridade com meus filhos, respeito com meus filhos. Posso negociar a hora que vai chegar ou não. Então, quando há uma coisa importante para nós avaliarmos a questão da liderança, é a seguinte: vocês acham que se eu tivesse feito alguma coisa tão injusta, incorreta, movida pelo nepotismo, autoritarismo, o que é que seja, o restante da equipe, campeões mundiais e olímpicos, não era uma equipe mirim infantil, teria continuado a me ter como líder ou teria me rifado na condição de líder? Por quanto tempo eu duraria ao ter feito algo tão injusto, tão incorreto? Pô, se ele fez isso com ele, vai fazer conosco. E quando eu comuniquei o corte por causa da transgressão inadmissível, eu perguntei, alguém quer falar alguma coisa? E um levantou a mão e disse, eu quero falar, se você não tivesse feito nada, estaria pé da vida com você. Já esperavam que eu fizesse alguma coisa. Né? É complicado, é difícil, eu não tenho nenhum orgulho, mas tinha que fazer. Eu acho que essas são questões que a gente não... A única questão é que não era para ser uma coisa definitiva, depois ele retorna tempos depois. Só que a nossa atividade é uma atividade que tem muita visibilidade. Qualquer pequena crise ali, ela vai para o Jornal Nacional, ela ia para o Jornal Nacional, entendeu? Então, isso tornou a coisa mais difícil de você depois, olha, com o tempo você vai ser, entre aspas, punido, vai ter, né, aquilo que é, e retorna desde que retorne, acredite naquilo que nós acreditamos. Lembre uma coisa, um time, ele é formado por pessoas que têm um alinhamento muito claro de valores. Nós acreditamos nesses valores. Primeira coisa. Segundo, complementaridade de talentos. Eu sou bom aqui, você ali, nós formamos um time, mas nossos valores são alinhados. Quando há um desalinhamento de valores, eu digo a vocês, contrato de sócio de algum negócio, a primeira questão é, quais são os valores? Quem são as pessoas com as quais você vai entrar? Porque a primeira pergunta é sempre com quem? Era a da Jim Collins. Com quem? Um grande projeto com as pessoas erradas vai dar errado. Projeto que nós temos dúvidas com as pessoas certas, eles vão fazer dar certo. E eu acredito realmente nisso. Exato. E tem uma frase que eu gostei muito do livro, que é exatamente isso que eu vi você fazendo nesse caso e em outros casos, que é um líder é alguém que te fala o que você não quer ouvir, que te faz ver aquilo que você não quer enxergar, para que você possa se tornar aquilo que você sempre soube que poderia ser. E muitas vezes a gente vê você fazendo isso, né? Muitas vezes as pessoas não gostam, não querem ouvir, né?
mas é porque você está vendo lá na frente, você estava vendo, nesse caso não era individual, você está vendo a equipe, você fala, eu sei onde essa equipe pode chegar, né? Eu acho que muitas vezes o líder tem um pouco dessa atribuição que é dura, que é mesmo diretamente com alguns jovens, é tentar convencê-los, seduzi-los, inspirá-los a fazer algo que eles não querem fazer, para conseguir algo que eles querem conseguir. Entendeu? Mas não sabem, olha, é por aqui. E a outra coisa que eu vejo muitas vezes é que, muitas vezes, alguns jovens, alguns talentos, não acreditam tanto em si próprios. Nós acreditamos mais no potencial daqueles jovens do que eles, muitas vezes. E eu digo a vocês, líderes são como pais e mães exigentes. Detectam um talento em alguém, um potencial, e querem desenvolver aquilo. Né? Então, cobram, mas cuidam. Cobrar e cuidar. E o negócio da cobrança, que é algo que tem muito a ver com a cultura que eu acredito numa cultura onde haja cobrança. Porque a cobrança, para mim, é sinal de confiança. Você cobra porque você acredita. Eu não vou cobrar de alguém que não tem capacidade de realizar, de tempo, de energia. Eu cobro porque eu acredito. E eu digo aos jovens, preocupe quando deixar de cobrar. Pode ser que eu tenha deixado de acreditar. Enquanto eu acreditar, é da minha função acreditar. E digo aos líderes, cobrem de si próprios. Mas eu não tenho equipe para liderar, mas você lidera o seu próprio caminho. Cobre de você mesmo uma postura melhor, mais disciplina. Porque no final da história, você tem que combater o arrependimento. Se eu tivesse feito. E no final da história, se você lidera um time e você não cobra, aquela pessoa não desenvolve o seu potencial, ela vai dizer, mas você não cobrou de mim. Né? Quem não se lembra de alguém que tenha tido uma influência na tua carreira, na sua trajetória, na sua caminhada, que você em algum momento odiou? Um professor, um gestor, você fala, mas depois você fala, se não fosse por ele, não teria chegado lá. Se não fosse por ela, né? A minha mãe que me acordava, que fazia, não teria chegado lá. Depois vem a gratidão, o reconhecimento. Às vezes leva tempo, mas ele vem. Né? E isso é um pouco eu acho que da atribuição. Lembrando que a liderança não é um concurso de popularidade. É fazer aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Muitas vezes o que é certo não é popular, mas tem que ser feito. Tem uma frase que eu gosto muito que é: todo ato de superproteção é uma crença na incapacidade do outro. Então, quando você protege a pessoa, é porque você não acha que ele é capaz de resolver sozinho. E você está tocando num assunto que eu acho um assunto muito atual, muito importante, que é o assunto das novas gerações. Né? Aí se fala de baixa resiliência. Você fala, por que há uma baixa resiliência meio que endêmica ou pandêmica? Por quê? Porque nós não estamos dizendo os não necessários. Porque a gente acha que nós começamos a achar que são frases, então a gente protege, não deixa lidar com os nãos. No passado, para quem praticou esporte, para quem foi da academia, você chegava lá, tirava uma nota baixa, ia mal num teste físico qualquer, chegasse em casa, meio choroso, pô, pai, mãe, não foi bem, o treinador brigou comigo. Seu pai e sua mãe diziam, olha, engole o choro, volta lá amanhã, se dedica e prova que você é melhor do que isso. O que papai e mamãe vão dizer hoje? Vou lá falar com o seu treinador. Exato. Mas, assim, eu acho que tem a ver conosco, a sua geração Nutella somos nós. Porque, né, exato, a geração Nutella não é o filho, a geração Nutella é quem não tem coragem de super proteger. É isso. Porque você não quer dizer um não, entendeu? Você confunde ser amado com ser respeitado. Olha, eu preciso ver isso. E por amor a ela vai ter que lidar com um não. E é melhor lidar com um não, com o amor do lado. Olha, é um não. Gosta que chora, mas é não, né? Do que na vida, porque a vida não vai ser sempre justa. E você vai ter que lidar com aquilo. Então, olha lá, tem muitos comentários interessantes, pensa e fala sobre isso. Eu acho que é uma coisa que nós vivemos, né, e que eu acho que vale muita reflexão. Eu acho que Bill Campbell nos faz refletir muitas coisas a respeito das pessoas, dos líderes, como lidar com as pessoas, né, como entender os sonhos, as metas das pessoas, ao mesmo tempo como ser. Como ele foi duro com Bernard Levitão, você não vai comemorar, você vai ficar aqui. Né, porque a tua responsabilidade é com essas pessoas. Então, isso é dizer um não para ele, né? Aqui o Paulo fala, disciplina e limite é amor. Disciplina e limite são um ato de amor de verdade. Né? Quando você é muito permissivo, né, você certamente não... Você está amando a si próprio, não, sou eu, mas não é a pessoa. Você está sendo, né, egoísta, porque está pensando em você, no seu ego, em ser massageado pelo carinho da pessoa, quando você, né, não impõe certas questões. Mas não é um não pelo não. É um não coerente, com sentido. Né? É um não que é não. Eu me lembro recentemente, né, na turma da minha filha mais nova, 16 anos, um bimestre, a turma foi mais matemática. Eu estou no grupo de mães, são 34 mães e 2 pais desavisados. Estávamos lá. Eu não me manifesto no grupo, mas eu quero ver os prazos, pagamentos, disse, ok. E aí, nesse momento que a nota foi muito ruim, as mães fizeram um movimento do grupo que veio lá
fazer um piquete na frente da escola e demitir a professora, porque é um absurdo, todos foram mal. E pela primeira vez eu me manifestei. Não façam. Deixem os nossos filhos lidarem com os nãos. Nós, adultos, sabemos que isso é um pontinho no radar. Lá na frente vai ter significado nenhum. Para eles é um drama no momento? É um drama no momento. Deixa passar pelo drama. Eu acho que o esporte, por isso o Bill Campbell é interessante, porque ele vem do esporte, ele te ensina na pele. Você vai perder. Você vai ter decepções. E seu pai, sua mãe, não vai entrar na quadra para te proteger no campo. Você vai perder, vai sair chorando, vai sair triste, vai sair revoltado, quer que seja, e vai voltar no dia seguinte, ou não. Exato. Ou não. Agora, deixa eu só fazer mais uma pergunta e depois eu vou abrir para o pessoal. Primeiro vai ser o Silvio. Assim, eu acho que é um pouco consenso isso, a gente acredita nisso, né? De que, enfim, o líder tem que fazer aquilo que ele acredita que é certo e tal. Mas muitas vezes é difícil, né? Porque eu vou dar um exemplo. O Robert McNamara, que foi secretário da defesa do John Kennedy, né, que escreveu sobre a névoa da guerra, ele chegou à conclusão seguinte, que ele tinha os bombardeiros lá americanos e que os bombardeiros voavam muito alto e a precisão era muito baixa. Daí ele falou, olha, a gente tem que voar mais baixo, vocês vão voar mais baixo, e aí a precisão vai aumentar muito mais. Só que também o risco aumentava mais. Então, querendo ou não, morreram mais pilotos. Então, algumas pessoas falaram que ele estava assassinando as pessoas. Claro que se ele mostrasse de maneira racional, ele falava, cara, morreu mais gente, mas a gente acabou com essa guerra em 2 meses. E se você somasse quantas pessoas iam morrer em 1 ano, que era o tempo que demoraria para acabar com a guerra naquela altura, ia morrer muito mais. Só que tem muita pressão nele. Então, é isso, muitas vezes você sabe, você acredita que você está vendo, só que às vezes os resultados estão demorando para chegar. Como é que você lida com isso, quando você tem muita pressão? Em que limite que é ser visionário ou não, é ser teimoso e não estar ouvindo as pessoas? Como é que você lida? Porque é difícil, quando você está sozinho lá no espelho, você fala, porra, tá foda, ninguém tá comigo, eu tô sozinho. Esse é um dilema, né? Todo dilema não tem uma resposta clara, não tem uma solução. Mas o fato é que quando você realmente a primeira coisa, você não pode ser teimoso a ponto de, primeiro, não ouvir as pessoas. Acho que um líder que não ouve as pessoas, você toma decisões a partir, né, de ouvir. Após ouvir, dialogar, mas a pressão é tua no final da história, você é o líder. E a responsabilidade é sua. Eu costumo brincar que eu fiz isso mesmo. Quando nossos jogadores são muito criticados, os jogadores do meu time, e são criticadas na internet, muitas vezes, hoje em dia a internet é o grande gatilho para desequilíbrios emocionais, haters e cancelamentos, etc. e tal. Eu falo 2 coisas em relação a isso. Primeiro, por que você se importa tanto com a opinião de alguém para quem você jamais pediria um conselho? É verdade. Segundo, gostaria que alguém grande, imagina que eu fosse um grande político, uma pessoa que você admirasse, uma história bonita, lá já aposentado, lendo meus livros, escrevendo minhas coisas, e aí eu vejo você, Léo Siqueira, um jovem político lá, aguerrido, de repente um projeto seu deu uma cambalhota, não deu muito certo. Qual é a chance de um grande da área entrar na sua mídia social para criticar? Quando muito ele vai fazer, Léo, siga seu caminho, já passei por isso. Erramos, aprende, dê a volta, volte, retome. Um treinador jovem, capotou, vou entrar. Quando muito, já passei por isso, já cometi esse erro. Aprenda, com humildade, amanhã recomeça, peça desculpa quem é que seja e sai em frente. Mas a gente se importa, a gente se impacta. Mas você falou uma coisa muito certa. Há momentos que você fica realmente, né? Será? E uma coisa eu aprendi no tempo, no final da história, você tem que seguir as suas convicções. Ouvindo as pessoas. E o verdadeiro valor de um homem está em reconhecer. Quando ele é convencido de algo diferente, ele vai mudar a posição dele. O que me preocupa hoje no país como um todo, na universidade onde eu dou aulas, que eu participo de algumas aulas privadas e tal, é a nossa incapacidade de efetivamente ouvir, de debater verdadeiramente os temas. Eu adoraria debater com pessoas que pensam totalmente diferente de mim e sair convencido de alguma coisa. Peraí, eu não pensei dessa maneira, esse ângulo aqui é interessante. O problema é que hoje você desqualifica, você não tem, né, um debate. E em todas as áreas, tá? Não estou metendo política, em todas as áreas. Eu vejo isso na faculdade muitas vezes. Né? Então, a primeira coisa, porque se você perguntar 2 características, aí vamos a um outro livro, From Good to Great, Jim Collins. Liderança nível 5. Quais são as grandes características de um líder nível 5? Que é o líder que ele caracteriza como mais alto da liderança, é o líder nível 5. 2 características. Primeiro, energia, aquela energia que contagia o seu time, vamos fazer, vamos dar a volta por cima, vamos continuar, vamos crescer. Segundo, a humildade. A humildade de ouvir as pessoas. A humildade de considerar opiniões diversas.
A humildade de ter a convicção que você não sabe tudo. Você depende dos outros muitas vezes. E ele usa uma imagem que eu quero dividir com vocês, que eu acho que ela é fantástica. Líder nível 5, quando há um êxito, uma vitória, uma conquista de qualquer natureza, uma empresa que bateu a meta, num time ganhou ouro, um projeto que deu certo. Líder nível 5, ele olha pela janela e atribui ao seu time aquela coisa. Se não fosse por cada um de vocês, não teríamos atingido essa meta. E quando há um percalço, uma derrota, o líder nível 5 olha para onde? Para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? E não aponta dedos. O que a gente vê hoje em dia? Deu errado? Aponta dedos. Sempre alguém, nunca assumem erros. Isso é geral, né? Eu acho que é um mal da sociedade. E você nunca aprende de verdade. Me perguntaram hoje pela manhã no encontro que eu tive. Aí tem a ver com isso. Como transformar a resiliência, né, em resultado? A resiliência, você resiste, você não desiste, você tenta e volta, e volta, e volta. Como? Aprendendo. Cada vez que você cai, se você tiver a humildade de aprender, você vai mudar e tentar melhorar a sua performance seguida. Pode ser que ainda não dê certo, mas é mais uma lição. Resiliência como realmente, né, uma ação de aprendizado. É uma lição. Aí você levanta, tenta de novo. Levanta, tenta mais uma vez. Você vai encontrar o caminho, depois de tantas lições. Né? Então, é dessa maneira que a gente aprende. Mas eu concordo com você que há momentos que você vai ter dúvidas. Mas se aquela é a sua convicção, você fez uma avaliação, até que ponto meu ego está envolvido nessa história. E aí outro livro interessante, que é O Ego é o Seu Inimigo, né, do Halliday, que é sobre stoicismo, que é exatamente isso, é o grande mal da humanidade. Né? E eu vejo hoje tantos líderes com os seus egos tão inflados e tomam decisões equivocadas pelo ego. E aí histórias interessantíssimas de grandes líderes que, pelo seu ego, acabaram gerando desastres. Né? E eu vejo isso nas empresas. Eu costumo brincar dizendo que eu já dei esse livro para alguns CEOs, mas tenho a convicção que muitos não estão lendo. E aí os egos continuam. O pessoal gosta de brincar e fala assim, as vaias geralmente vêm dos assentos mais baratos. Quem está acima de você, passou pelo que você passou, dificilmente vai te criticar. Exatamente. Deixa eu só contar uma história que eu acho que é tão bonita. Eu hoje lembrei dessa história e num encontro que eu tive, eu comentei, falando sobre essa questão do ego, da posição das pessoas, em qualquer área. Óbvio que na política, como ainda tem mais, mas em qualquer área, no esporte. Há uma história de um antigo secretário de Estado norte-americano, ele era, né, um status de ministro nos Estados Unidos, digamos assim, secretário de Estado e tal. Ele é convidado a palestrar num grande evento, num outro estado. Ele, então, como secretário de Estado, recebe um ticket, né, um bilhete aéreo, de classe executiva, e ele voa para esse lugar do evento. Chegando lá, tem um carro esperando por ele, leva ele para o hotel, check-in pronto, se hospeda na suíte. Dia seguinte pela manhã, para ir para o encontro, o carro esperava por ele, chega ao local do evento, recebe um crachá, né, e vai para uma sala onde os palestrantes estavam e pede um café. E aí ele é servido um café numa xícara de porcelana. 3 anos depois, ele é convidado, já não mais secretário de Estado, já não mais com o Estado, não é como um cidadão comum, um mortal. Ele é convidado a participar do mesmo evento. Recebe um ticket em classe econômica. Quando ele chega numa cidade do evento, ele pega um táxi, um Uber, ele vai para o seu hotel. Chega lá, faz seu check-in, entra no dia seguinte, pega o seu carro, vai para o local do evento, chega lá, enfrenta a fila para o credenciamento. E então é conduzido a uma sala onde alguns palestrantes se acotovelavam. Ele então pede um café. Dizem a ele, ali é máquina de café. A cada um de nós é reservado um copo descartável de café. Aquela xícara não era para ele, era a posição que ele ocupava. Se você deixar com o seu ego crescer demais com essa posição, você vai perder essa posição em algum momento. Vai tomar um tombo e vai doer. Eu acho que essa é uma história muito interessante. Simon Sinek conta ela várias vezes, eu tinha ouvido essa história e tal, acho extremamente interessante. Exato. Eu costumo falar para as pessoas de verdade, né? Porque agora, né, enfim, sendo deputado, meu nome virou deputado, né? E eu falo de verdade, não me chama de deputado. E não é falsa modéstia, não. Porque se eu começo a acreditar que eu sou deputado, e a minha identidade é só essa, o dia que eu deixo de ser deputado, esse dia vai chegar, então eu não sou mais ninguém. Então, não. Eu sou o Leonardo, que saiu da Zona Leste, que fez economia, e que vou continuar sendo. Então... Você não é deputada, você está momentaneamente deputado, em algum momento não estará mais. E é isso. Nós não somos, apenas estamos momentaneamente. Né? Exato. Vai lá, Silvio. Opa, boa noite, Léo. Boa noite, Bernardinho, tudo bom? Tudo bem, boa noite.
Opa, estão ouvindo bem, então, beleza. Bernardinho, 2 anos atrás, eu acho, ou 3, eu fiz uma pergunta para você quando a gente terminou o livro do Transformando o Suor em Lágrimas. É isso, Léo? Em ouro, perdão. Isso. Que era... Mas às vezes ele vai para lágrimas também, tá? Pode ser também. Ouro, tá? Ultimamente vai estar mais fácil para lágrima, né? Então, vamos lá. Eu perguntei o que faltava para o Brasil voltar ao protagonismo do esporte mundial, né? E na época você respondeu que a gente ia parar no tempo, faltava investimento, e só que na época você não estava ainda de volta como técnico da seleção. E eu queria saber como que, juntando o conhecimento do líder que você é e a transformação das gerações, que você pegou aquela geração do passado, e essa geração atual, como que você consegue se adaptar para transformar, por exemplo, essa nova geração em protagonistas de novo, que a gente tanto quer, que a gente tanto exige como brasileiro. Vamos lá. Falando um pouco de esporte Brasil, eu pergunto a vocês, qual é o projeto de esporte do nosso país? Onde é que o esporte está contemplado? Ele está nas escolas? Não existe praticamente. Tá, então não existe um projeto. O que existe são iniciativas diversas, eventualmente. Então, agora acabei de saber que o Brasil não foi inscrito por uma falha do Ministério nos Jogos Sul-Americanos Escolares. Então, é tido como uma atividade de segunda categoria, não tem como tão importante. Aí você, dependendo do momento, para ter um pouco de visibilidade, levam os campeões ali no palácio, ou aqui ou ali, fazem alguma coisa, dá um pouco de incentivo, mas o fato é que não existe um projeto sério. Não existe o entendimento que esse binômio educação e esporte é um binômio muito forte para a transformação. E eu diria que é um tripé, não é um binômio, que seria educação contemplando esporte, contemplando arte, né, empreendedorismo, mas enfim. Ok. Então, essa é uma grande questão. Mas vamos lá falar um pouco de gerações. Nós, realmente, no caso do voleibol, investimentos caíram um pouco, e nós erramos, depois de 2016, de uma coisa essencial, que nós paramos de investir. O mais importante de qualquer atividade é o core da sua atividade. Quando você abandona... Eu tive uma construtora algum tempo atrás, que ela é fundamentalmente uma construtora ligada muito a imóveis de baixa renda. Começaram, então, a querer entrar em alta renda, fora do país e tal, quase capotaram, porque fugiram daquilo que é o basics, a essência deles. Então, nós saímos da nossa essência, que era a formação de jovens. A formação começou a cair muito, não tinha investimento em formação, estava cada vez menos. Isso acabou, né, fragilizando a alimentação do processo em cima. Hoje, como empresa, o Brasil está em segundo, terceiro no ranking, terceiro, quarto no ranking, mas como formação e de chegada está em 8º, 9º, 10º. Então, o processo não é um processo de curto prazo. E como tudo para isso, você quer tudo imediato. Mas é um processo de reconstrução. Se a gente parar e olhar, para quem acompanha o voleibol há mais tempo, a construção foi feita nos anos 80, para a gente chegar a 2000 e tanto. Geração de prata. Nós estamos recomeçando. Então, há de haver um processo. E para isso, paciência. Aqui no mundo de hoje, ainda, né, o imediatismo é ainda maior do que naquela época, porque tudo é na palma da mão, tudo agora e tal. E se aproxima outra coisa, a questão da geração. Até que ponto a nova geração está disposta a pagar o preço? Transformar realmente suor em ouro. Essa é uma questão. E eu sempre me pergunto, será que eu sou o líder ideal para essa geração? Que não é melhor, não é pior, mas é diferente. Tem jogadores hoje que não querem ir para a seleção, sabe por quê? Acredito que a seleção é um sacrifício. Ganho dinheiro no clube, eu vou para a seleção. É desgaste, é pressão. Vou concentrar em Saquarema, vou sair da minha cidade, das minhas coisas, né, dos meus benesses. Não vou para aquele sacrifício lá. Então já não tem mais o ideal, o propósito. E sem isso, meu amigo, sem um porquê, você não vai mexer nisso. Então, eu digo, é um processo. Eu não tenho como te responder assim, quanto tempo? Vai levar tempo. Eu não sei se eu sou o ideal ou não, mas o que eu posso dizer é o seguinte, como a situação não é boa no momento, se eu colocar um jovem talentoso para estar no meu lugar, se acontece, derrubam ele rapidamente com um resultado ruim. Eu ainda consigo sustentar um pouco o processo e com isso gerar continuidade, o planejamento se cumpra, né, nesse momento, até que olha, está solidificado aqui o processo, vamos seguir o caminho. E o que eu quero fazer? Eu não pretendo ficar muito tempo, eu quero poder ser essa pessoa para orientar, para ajudar. Eu não voltei para ser treinador, mas você veja, as mídias sociais e as pressões externas contaminam tanto que o Renan, poxa, meu amigo, meu irmão, saiu de saúde, não aguentou. E as pessoas pensam que as mídias sociais impactam só os jovens. Vou contar um caso para vocês. Para quem acompanha o voleibol há algum tempo, claro, você se lembra de uma jogadora chamada Fofão. Fofão foi uma jogadora maravilhosa, campeã olímpica, uma querida, uma pessoa humana maravilhosa, uma líder, uma pessoa incrível. Há 3 anos atrás, ela foi convidada para ser treinadora da Seleção Brasileira Sub-17.
Imagina, eu, uma menina de 16 anos, treinar com a grande Fofão, uma levantadora campeã olímpica, medalha de bronze na Olimpíada, enfim, uma super campeã. Uma doce pessoa correta, incrível. Uma temporada, perderam o Sul-Americano. Críticas, mídias sociais, tal, ela abandonou. E Fofão, você é muito maior que isso, esquece isso. Não, minha mãe lê soccer, eu não consigo, eu não li. Você vê como é que se impacta a vida das pessoas. Por mais que a gente fale, né? E a minha hashtag é toda vez que eu for criticado, eu falo para o jogador, meu ou jogadora do meu time do Sesc Flamengo, toda vez que você for criticada, você responde. Mas é para responder? É. Mas a resposta vai ser a seguinte. Ela é uma resposta tipo. A hashtag é culpa do Bernardinho. E pode botar lá. Eu posso? Deve. Sabe por quê? Terceiriza para mim. Qual é a chance de eu ler e me preocupar? Nenhuma. Eu me preocupo com o meu time diz. Que o Léo diz para mim, ele sabe a hora que eu acordo. Enquanto eu me dirijo, se ele disser, Bernardo, acho que não está legal, eu vou ouvir. Isso vai bater em mim. Agora, uma pessoa que não tem a menor noção do que está acontecendo, que não realizou nada, né? É o famoso man in the arena. Ei, o valor é quem está lá na arena, quem está sujo de poeira, né, correndo atrás. Por isso eu admiro muito jovens que tenham, e não jovens de todas as idades, que tenham a coragem de ir para a arena, em qualquer âmbito. Eu acho que tem que estar na arena. E na arena, você vai sair cinza da arena. Você não vai sair limpinho. Eu tinha uma coisa, eu falei isso para o Léo uma vez. Eu flertei com a política um tempo, e aí o Zico me chamou para conversar. Zico, mesmo que não é Flamengo, as pessoas ficam uma unanimidade, com uma figura espetacular, um grande jogador, mas tudo uma grande pessoa. Ele me liga. Quero conversar com você, Bernardinho. Claro, vamos lá, sentando, tomamos um café. Ele me disse algo que ficou na minha cabeça para sempre. Falei, Bernardo, eu lá no Flamengo, eu sou unanimidade. O Zico é o rei do Flamengo, né? E eu pensei, poxa, eu vou ser presidente do Flamengo, vou contribuir com o Flamengo e tal. E aí, o Flamengo é uma pequena nação. Ser presidente de uma nação, né, você tem interesses políticos diversos. E aí, bombardearam o Zico e tal, e ele me disse o seguinte, Bernardo, você pode ser o rei da montanha, o rei da selva, seu leão, rei da selva. Aí vem lá uns pintinhos, vem lá uns bichinhos, olha, seu leão, tem lá um gambá que está matando os pintinhos, está comendo os passarinhos e tal. Você vai lá e acaba com o gambá, ou você vai sair fedendo. E aqui ficou na minha cabeça. Eu falei, essa altura, como é que nós vamos fazer? Mas vamos lá, grande Zico. Teve uma... Tenho um amigo aí que estava na política, não está mais, ele se ferrou e, enfim, saiu do jogo aí e tal. E daí as pessoas achando assim que eu ia ficar feliz e tal. Eu falei, cara, eu não tô feliz. Tipo, porque ele tá na mesma situação que eu, cara. E aconteceu com ele hoje. Quem tá na mesma... A gente sabe o quanto é difícil. Então, eu nunca vou ficar feliz porque um cara que tá na arena comigo se ferrou. Porque poderia ter sido comigo. Então... É isso, quem tá na arena com a cara cheia de areia e sangue, sabe o quanto é difícil, então nunca vai vibrar quando um colega cai, né? Se for um outro treinador de vôlei, você nunca vai ficar feliz, né? Porque, cara, eu sei o quanto é difícil, né? A mensagem é sobre essa, por favor, próximo. Vamos lá, Frederico. Boa noite, pessoal, todos bem? Estão me escutando bem? Bem. Boa. Léo, obrigado por essa oportunidade aí, porque nunca imaginei poder fazer uma pergunta para o Bernardinho, cara. Fantástico. Mas vamos lá. Aproveitando todo esse cenário, livro, né, todo esse debate, eu falo que na adversidade é onde que a gente realmente encontra e vê a diferença da onde a gente consegue o sucesso ali, tá? Cara, eu vou buscar aquela final do Mundial de 2016, tá? 7-0 lá, o pessoal acho que foi lá na França, né? E vocês viraram o jogo. Qual que é a questão que eu venho aí? Você tem um time, várias cabeças, várias pessoas, o momento não é nada favorável. O que vem de você, Bernardinho, para poder pegar e reverter isso daí e fazer o time virar e ganhar o jogo, cara? Porque, assim, uma coisa, alguém vem falar para mim algo, eu, como gestor, viro, consigo trazer a solução, mas, pô, é um time inteiro, você tem um time adversário inteiro também no próximo set, e você conseguiu, você virou. Me coloca algum exemplo, dá Olha só, essa história para nós. Federica, a pergunta é fantástica, porque nós vamos lidar com vitórias
né, incríveis, como derrotas também. Quer dizer, assim como eu virei muitos jogos importantes, tomei viradas. A final da Olimpíada 2012, nós estávamos ganhando por 2-0, e o ouro escapou aqui. Vamos ao primeiro momento, a virada. Tive algumas viradas de 2-0, 0-2 de vencer, essa 2006. Quando você está numa situação como aquela, você prepara um jogo, prepara uma estratégia, e quando você dá errado, você começa, o que eu posso fazer de diferente? A primeira questão é, um momento como esse, lucidez. Você tem que ter lucidez para ajustar o plano de ação. Você tem um plano que não está dando certo, tem que ajustar. Você não pode nem ser um plano, né? Então tem que ajustar. Então as mudanças foram feitas, nós tivemos 2 mudanças que foram fundamentais, a entrada do Gustavo, que estava fora, e do próprio Murilo, irmão do Gustavo, entrar no lugar do André Heller e do Dante. As coisas começaram a acontecer, mas mais importante do que isso era a convicção de acreditar que era possível virar o jogo. Existe que é o paradoxo de Stockdale, é um prisioneiro de guerra, né? Que a coisa mais importante era acreditar que, apesar da situação crítica que ele vivia, seria possível sobreviver com vida à prisão na guerra. Então, ele pensava isso. Então, em muitas situações, a grande questão é como é que você consegue, né, com pequenas mudanças. E outra coisa, quando você está numa situação como essa que é de crise, não tenta ajustar tudo. Nós estávamos perdendo um jogo, uma semifinal com a seleção feminina, no Ibirapuera, semifinal contra a Rússia, 2-1 Rússia. E elas 5-0 no terceiro set, tal, aquela tensão, Ibirapuera, lotada, aquela coisa toda. E eu pensei, elas estão em afã, elas estão com dificuldade. Não adianta querer consertar tudo. Nós começamos de um ponto, vamos focar nesse ponto. Esse é o fundamento, vamos focar. Dando certo aqui, isso vai gerar segurança para mais um. Na crise, return to basic, qual é o básico? Faz o básico bem feito. Com isso, fazendo bem feito, você ganha um pouquinho de confiança. Um pouquinho de confiança. E quando você começa a ganhar um pouquinho de confiança, você tem confiança do lado de lá, seu adversário, mas começa a já não ser tão grande. Então, acho que a grande questão, primeiro, você tem que ter a convicção de que é possível ser feito. Ter a convicção de que você realmente não está querendo fazer coisas mirabolantes, quer dizer, são pequenas, que você possa, com isso, construir um caminho, uma caminhada para você retomar, de alguma forma, o controle, né, daquela situação na empresa, no jogo, quer que seja. E foram N situações desse tipo. Pequenas mexidas, pequenas mudanças, você vai ajustando, vai fazendo, mas acreditando sempre. Porque é possível. Se você perder como líder a fé, é possível, é uma mistura de acreditar, confiança com fé, que é fruto do treinamento, da capacitação que você... Né, tal. Agora, tem um outro lado da história. Como é que você toma uma virada dessa? O que acontece com o seu time depois? Eu faço sempre isso. Imagina que você tem uma empresa, está para fechar um contrato incrível e ele escapa. A concorrência vem e, por uma vírgula, ele tira de você aquele contrato. O que você faz? Duro, contrato espetacular, que ia mudar o patamar da sua empresa. Uma vitória olímpica, né? Perdemos o ouro olímpico por 4 pontos. O que você diz para o seu time naquele momento, no dia seguinte, ali? Está dolorido também, você está ferido? Eu digo a você o seguinte, não é importante o que você vai dizer, é importante o que você vai fazer. Um momento como esse, estar com o seu time é a coisa mais importante. Ombro a ombro com o seu time. Sabe aquela pessoa que está com dificuldade com o cliente, está com dificuldade num fundamento do time? Ajude eu. Eu vou lá com você no cliente, vou trabalhar esse fundamento com você, eu vou estudar com você nessa matéria que está com dificuldade, não cobre dele com dificuldade, olha, se não fizer bem, você vai cair, você vai sair, você vai fazer. A pressão a mais é alguém que está inseguro naquele momento. Então, eu me lembro que depois da final, eu disse ao jogador, eu disse, olha, eu não sei o que eu tenho a dizer para vocês, porque eu estou ferido com a derrota de ontem, mas a minha presença quer dizer que eu estou aqui por vocês, e que amanhã estarei aqui trabalhando para vocês, e continuarei, né, com vocês no processo, trabalhando por isso. Então, acho que tem os 2 lados dessa história. E me faz pensar muito o porquê daquela virada que nós tomamos. E como é que as viradas que nós construímos ao longo do tempo, por que elas se deram? Elas vão acontecer. Felipe, elas vão acontecer. Nós vamos errar, nós vamos falhar em algum momento. A grande questão é até que ponto você vai usar como uma lição, né? Ou você vai se lamentar, arrumar desculpas. Nosso mantra é don't complain, don't explain. Just show up and do your best. Não reclame, não se explique. Se apresente e faça o seu melhor na condição que se apresenta. A condição ela que é. Mas a China não cresceu. Não cresceu, o que nós vamos fazer? O governo acabou de regulamentar os lucros. Será que isso não vai impactar na vontade de empreender? Eu quero empreender, gerar receita, que ela vem, os lucros vão taxar. Não depende de mim. Eu vou ao meu legislador tentar mudar ele. Não deu certo, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Ou eu sento e choro e desisto do meu sonho, eu continuo fazendo naquela condição que se apresenta. Tem um fato que se tornou, até está no livro, Transformando Suor em Ouro, que se tornou um pouco folclórico, é verdadeiro, que nós treinamos no estacionamento de um hotel na Holanda.
Aí você não, Bernardo, se gerou algum crescimento? Não, mas minimizou a perda. Eu não tinha como treinar aquele dia. Eu precisava fazer uma atividade. Não era a condição ideal. Mas, ao fazer aquela atividade, eu minimizei a perda de condição dos jogadores. Ela não caiu tanto que fizemos aquela atividade. Se não tivéssemos feito, né, não teríamos. Na condição ideal, teríamos crescido mais. Não era o caso, mas era o que ia ser feito. E parei. Isso não é sobre esporte, né? É sobre vida. Vai lá, Roberto. Obrigado, Bernardinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo, Bernardinho. Pô, uma honra poder falar contigo. Vou te dizer que quando eu comecei a ler o livro ali do Bill, eu pensei, pô, esse cara, o Bernardinho é esse mesmo profissional aqui no Brasil, né? E quando você falou do café, cara, eu tenho vontade também de tomar um café contigo, seria a realização do sonho. Mas vamos lá, a pergunta, né? Lendo ali o livro, dá para ver que o Bill, ele, além de ser um grande líder, ele fazer gestão, ele também formava líderes, né? E aí eu te pergunto, né? Eu até anotei aqui, qual que é o caminho para transformar bons profissionais em líderes que vão sustentar essa cultura enquanto a empresa cresce? Boa. Sabe que me perguntaram hoje pela manhã também nesse encontro, qual a diferença entre um ótimo profissional, né, excelente, e um super, aquele outlier, pode ser. Eu digo que o grande profissional é aquele que executa bem, entrega resultados, conquista, faz e tal. Mas o super é aquele que faz com que todo o seu time jogue melhor, com que toda a sua equipe produza ainda mais pela sua presença, pela sua capacidade de inspirar, pela sua capacidade de realizar e de prover aos outros condições para fazer melhor. Você falou uma coisa muito certa. Uma das missões de um líder é formar novos líderes, não apenas seguidores. Como é que você, né, indivíduo, consegue, né, garimpar e ver quem é que tem potencial para liderar? Uma das coisas que eu observo muito são pessoas que, né, num papo, numa entrevista, dizem muito eu e poucos nós. Uma pessoa que fala muito porque eu. Um dos nossos grandes erros, muitas vezes, nas empresas acontece muito, você tem alguém que é um profissional extremamente competente na área. Ele é um maker, ele não é um realizador, é um playmaker, ele vai fazer. Mas não tem capacidade de liderança. Ou seja, muitas vezes a gente promove a uma posição de liderança um grande profissional, mas se não é um líder, você perde o seu melhor vendedor, o seu melhor, né, aqui, e não conquista, e não ganha um líder. Isso acontece demais. Né? Vai ser o líder da área de venda. Ele é um bom vendedor, não é um bom líder de pessoas. O líder de pessoas é aquele que se preocupa, que se ocupa das pessoas, né, que realmente pensa no time. Né? Ele vem para você, como líder, ponderar ou solicitar, ou, né, demandar algo que é em prol do grupo permanentemente, não pensando numa questão muito pessoal e própria. Mas a grande pergunta que eu faço aos jovens, eu leciono uma pequena na área de empreendedorismo lá na PUC do Rio, chamada liderança empreendedora. Noções de liderança para jovens empreendedores. São bons de tecnologia aqui e ali, mas na liderança é um outro tema. E eu pergunto aos jovens, vocês querem liderar? Porque liderança cobra um ônus. Não é apenas o bônus que a gente pensa, a gente vê ali como, né, o carisma, tá? Não, tem um ônus. Né? E ainda tem uma dinâmica de demissão. E a dinâmica de demissão, a garotada treine. Não quer demitir, mas é da atribuição. As conversas difíceis, né? Não promover alguém, ter que eventualmente cortar alguém, é da atribuição do líder. É duro e difícil, mas é da atribuição do líder. Então, eu diria para você o seguinte: primeiro, cerque-se pessoas e daqueles que você observar que tem potencial para, tem o desejo de liderar pessoas, de inspirar pessoas, de trabalhar e cuidar de pessoas, servir as pessoas, aproxime-se. Comece a atribuir a eles, a esses jovens, a essas pessoas, que você vê com potencial de líder, né, funções onde eles vão ter que executar atribuições e funções de líderes. Né? Então, comece a se aproximar e dar a eles isso. Olha, é com você hoje o comando. Eu tenho um jovem treinador que está conosco na equipe do Sérgio Flamengo, é o momento está com você agora o time, você lidera nesse momento, uma parte do aquecimento, uma parte ali. Eu começo a dar para ele atribuições onde ele vai ter que, né, no treinamento, a voz de comando, ele vai ter que orientar, ele vai ter que, né, chamar atenção, eventualmente, quer que seja um pouco daquilo que o líder chamar atenção e dar um feedback, né, também. Então, aquele que é um pouco da atribuição do líder. Então, você começa a treinar e até a experimentar, até que ponto realmente... E até ele mesmo experimenta, falando, não quero isso, não me sinto à vontade, né? Porque tem aquela questão de você ter que fazer coisas que muitas vezes não serão populares, mas se você quer ser popular, vai vender sorvete, né? Se você é super popular, todo mundo vai gostar, vai ficar feliz de tomar sorvete. Exato. Luciana, a última pergunta, que aí a gente libera o Bernardinho. Está no mudo. Olá. Olá. Tudo bem?
Bom, não é uma pergunta, na verdade, é um relato. Né? A Covid levou o meu irmão, e junto do meu irmão, um tempo depois, levou uma das minhas irmãs que eu adotei como irmã. Né? E ambos, eu não sinto que se foram, parece que eles continuam aqui comigo. Né? E a Andréia, que é essa amiga, que é essa irmã, ela jogava vôlei, né, na nossa adolescência. Aliás, você era um dos nossos crushes, né, na adolescência. Nossa, era uma maravilha. A gente jogava, a gente via todos os jogos, a gente torcia. Eu sigo a sua carreira desde sempre, né? E é engraçado que quando o Léo falou assim... vai ter a live com o Bernardinho. E como eu não sinto que ele se for, eu falei, nossa, preciso ligar para ela. Uhum. E eu falei, nossa, não dá para ligar, né? Só vou pensar nela para que ela esteja comigo aqui agora. E esse fato de eu estar contando isso para você, eu já me sinto uma medalhista de ouro. Obrigado. Eu me sinto, assim, uma pessoa privilegiada. Obrigado. Então, eu agradecer você por ter feito parte, de fazer parte da minha vida, da nossa história. Vou até pedir permissão de mandar essa live para os filhos que ela deixou. Né? Claro. Por favor. Eu agradeço muito, muito, muito a sua história. Obrigado. Obrigado. Eu queria fazer uma consideração. Primeiro, assim, eu penso um pouco como você, né? Tantas pessoas que não estão fisicamente, mas que a gente sente a presença delas, né? Nós perdemos nossa mãe, meu irmão, em pouco tempo, eu sinto a presença dela diariamente, né? E que bom, a gratidão de ter tido uma pessoa tão especial durante tantos anos. Também perdi algumas pessoas na Covid. Mas tem um fato que aí eu quero também voltar um pouco ao tema liderança. Eu queria terminar com essa história, que é uma história que ela emociona, mas ao mesmo tempo ela é muito real e é um pouco um alerta para todos nós que lidamos com pessoas. Hoje fala-se muito em saúde mental, em questões, né, de depressão, etc, etc. Então nós temos lidado com isso. Há muitos profissionais, né, hoje dedicados ao tema, no esporte, não tinha isso no passado, né, psicólogos, que são muito importantes, relevantes. Aconteceu um fato comigo recentemente, já há algum tempo, tem 2 anos no máximo, nem isso, 2 anos. Sem perguntar, eu trabalhei com centenas de atletas, homens, mulheres, incríveis. Tive a honra, prazer trabalhar com centenas de atletas. E sem perguntar, Bernardo, você está muito para a guerra, você tem que levar meia dúzia desses aí com você, serão sua tropa, escolhe meia dúzia. Eu escolheria o Escadinha, Serginho, escolheria o Bruno, meu filho, o Lucão, escolheria a Fofão, escolheria a Valeuska. E a Valeuska é uma jogadora que eu nunca vi mal. Sempre bem, sempre pronta. Na boa e na ruim, vamos embora, Bernardinho, estou pronto. Bernardo. Tal. Sabe aquele jogo que acaba meia-noite, o dia seguinte você pega um voo às 6 da manhã, você está no aeroporto, todo amassado. Ela chegava linda, plena. Falei, Val, você dormiu no salão de beleza? Não é possível, está toda linda, às 6 da manhã, jogamos até 1h da manhã ontem, enfim. E ela assim. Na véspera dela tirar a própria vida, ela mandou uma mensagem que ela ia estrear um podcast, e eu ser o primeiro entrevistado. Nesse mesmo dia, ela foi ao Palmeiras fazer uma palestra, fazer uma troca com o Abel Ferreira sobre saúde emocional. Trocou livros, que ela escreveu um livro que eu escrevi o prefácio, então eu escrevi o prefácio dela, chamado Em Outras Redes, que ela estava mudando, né, acabando a carreira como jogadora. E trocou com o Abel. E ela se jogou no prédio. Aí eu até hoje, assim, como ela jogou muito tempo, depois ela foi ganhar o mundo, foi jogar na Itália, na Rússia, cá e lá, eu acho que ela está na Itália, na Rússia, que vai jogar que amanhã. E está tudo bem, vamos lá. A memória é essa. Ela vai continuar jovem, bonita, forte, aqui vai chegar. E aí eu fui conversar com a psicóloga, que é da seleção, a Carla, uma amiga, além de tudo, que ela não consigo entender. Porque essa era a pessoa mais forte, mais resiliente, que estava sempre bem, pronta para tudo, exposta a tudo. E ela me disse algo que é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Bernardo, não existe ninguém no mundo que esteja 100% do tempo bem. E você não reparou que ela tinha alguma questão que era mais forte do que ela. E até hoje puxa vida. Um dia antes, para mim, ela estava maravilhosa. Iríamos estrear no podcast, iríamos fazer e tal, e é isso. Então, líderes lideram pessoas.
cuidem das pessoas, cobrem, cuidem. Tá? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Léo, obrigado. Estamos juntos sempre. Obrigado, Bernardinho. Queria agradecer aí. As pessoas falam muito, né, que o Ayrton Senna foi o nosso grande ídolo aí, né, que desde então a gente não tem mais ídolo, mas eu poderia dizer, sem sombra de dúvida, que se alguém tivesse que ocupar o papel dele hoje, seria você, com certeza. Eu estou no mundo da política, né, e às vezes até eu incentivo isso, falar, existe um Brasil da esquerda, existe um Brasil da direita, mas eu já falei várias vezes que existe um Brasil de pessoas que fazem o Brasil dar certo, que você olha assim e fala, porra, que legal esse cara ser brasileiro e ser do nosso país, como o Amir Klink, que eu falei, o Ayrton Senna era um dele, e você é um desses exemplos aí, com certeza, Bernardinho, que foi para a Arena, que levou a nossa bandeira várias vezes lá e que você possa inspirar cada vez mais pessoas para que tenha cada vez mais pessoas com esse seu espírito aí. Obrigado mesmo. Obrigado, Léo. E segue na luta, estamos sempre juntos aí. Qualquer coisa, me liga. Abração, um abraço a todos, obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado a todos, obrigado, Léo. Fiquem aí, pessoal. Obrigado, Bernardinho. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, Bernardo. Fica aí, que eu vou dar uns recadinhos. Tá. Beleza. Isso, fiquem aí, não saiam. Mas tá bom. Não, era só para agradecer a última live do nosso Clube do Livro, né? Foram 7 livros, se eu não me engano. Foi bem corrido. Eu acho, tá? E eu quero estar errado, mas que a maioria, que muitas pessoas não leram todos. Eu não li todos, tá? Eu estava aqui escutando esse hoje. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar meu áudio no avião. Tá aqui, ó. Estava escutando hoje, ainda falta um pouquinho, falta 2 horas aí para ouvir. Mas essa mensagem que eu quero passar que tem a ver com o que ele falou, né? De que é isso. Quando você estiver cansado, não desista, né? Descanse. Então, quando você estiver sem forças, não desista, descanse. Então, é essa mensagem que eu quero passar, porque às vezes as pessoas, elas têm essa visão de que, não, eu preciso fazer tudo. Você precisa dar o seu melhor, que não necessariamente é você tirar 10 em tudo, ou ler todos os livros, ou estar em todas as lives. Você precisa fazer o seu melhor, e a vida acontece, e as pessoas, como ele falou, às vezes não estão bem, termina o relacionamento, briga com alguém da família, tem muito trabalho, e o importante é você continuar. Você continuar e você continuar. A minha história de vida é exatamente essa. Eu nunca, acho que fui o melhor praticamente em nada do que eu fiz, mas eu sempre me dediquei muito, e quando você faz isso por 5, 10, 15, 20 anos, você vai vendo a diferença do que você tem das pessoas que até tinham mais talento que você, mas como desistiu, é o que ele falou, o exemplo da Fofão, por exemplo, que era muito boa, mas por algum motivo, né, que pode ser até nobre, mas ela falou que não era para ela. Então ela, naquele momento, ela tocou o sino, né? E o Bernardinho usa esse exemplo também. Tocar o sino é quando você tem lá nos Navy SEALs, né? Na elite da Marinha Americana, em que o cara, quando desiste, vai lá e toca o sino. E o Bernardinho fala, nunca toque o sino. Nunca toque o sino. Então, eu tenho essa característica de não tocar o sino, de falar, cara, quando você estiver sem forças, descansa, que amanhã é outro dia. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para todo mundo. Muita gente eu já não sei a próxima turma, muita gente entrou, quem não entrar é isso, continuem lendo e leve tudo isso para a vida de vocês. E quem fizer parte da próxima turma, a gente vai tentar continuar fazendo isso, incentivando as pessoas a lerem, trazer pessoas boas e tendo boas trocas aqui para que a gente possa sair melhor do que a gente entrou. Eu não tenho dúvida que isso é o que importa. Ainda que você tenha lido 1, 2, 3 livros, não tenha lido todos, eu não tenho dúvida de que a pessoa ela sai melhor do que ela entrou. E se você faz isso repetidamente, quando você dá 1, 2, 3 anos, você vê o quanto que você cresceu, né? E aí o que ele falou, 99% do sucesso é só showing up, é só você aparecer na academia, é só você aparecer
no psicólogo que seja, é só você aparecer para brincar com seu filho, com alguém. 99% do sucesso é esse. Então, essa é a minha mensagem. Eu nunca quis... eu coloco uma meta grande, mas nunca quis falar, então, se a pessoa não conseguiu, não. Eu vou sempre puxar, porque, como ele falou, o papel do cara é esse, mas eu também quero dizer que mesmo eu, obviamente, por isso que eu compartilho isso, para o cara não achar que eu sou um ciborgue que consigo fazer tudo, não. Tem vários pratinhos se equilibrando ali ao mesmo tempo, e você não pode deixar algum cair, mas você pode deixar que algum fique bambeando um pouco mais, e se ele estiver a ponto de cair, você vai lá e recupera o pratinho. Então, essa é a mensagem principal. Tá bom, pessoal? Obrigado aí para vocês que participaram. Vamos seguir aqui no grupo, e para quem quiser, vamos para a próxima. É isso, para que a gente continue evoluindo 1% melhor a cada dia. Beleza? Beleza. Muito bom. Obrigada, Léo. Parabéns, Léo. Foi sensacional. Parabéns. Não desista de você. Valeu, Léo. Não desista de você. Obrigado. Valeu, Léo. Obrigado, Léo. Continue, irmão. Valeu, Léo. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Valeu. Obrigado, Léo. Valeu. De noite. Obrigado, Léo. Boa jornada aí. Obrigada, Léo. Boa jornada aí. Valeu, Léo. Valeu. Até E a boa viagem. Pedro, obrigado. Não desista do Brasil, Bom Léo. Que dê tudo certo. Estamos aqui. Obrigada, Léo. Incrível, como sempre. Valeu, obrigado. Valeu, Clarice. Valeu, obrigadão. Até mais, cara. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Tchau. Valeu, pessoal.